O Dr. Túlio Velho Barreto é cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage e toda segunda-feira comenta sobre a conjuntura política aqui no Redator Comunitário e também no Universitária FM Informa. Dr. Túlio, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Dr. Túlio, acompanhamos matéria no JC sobre a confirmação do PSB como oposição ao Palácio do Planalto. A gente já tratou desse assunto aqui, mas eu queria que o senhor desdobrasse um pouco a colocação de um internauta do Sistema JC. Ele falando no roubo da Latam e sobre esse momento, que talvez não mais oportuno para que o governo confrontasse com o governo federal, o governo daqui com o governo federal. De fato, Roberto, a gente já comentou, né, de um modo geral, o que tem levado o PSB a se afastar do governo Dilma Rousseff, a essa questão que é uma questão que diz respeito à relação entre o governo estadual e o governo federal e ocorreria independente da posição política de ambos. A gente sabe que o grupo Latam é formado aí pelas companhias aéreas LAN e TAM, né, a LAN com origem no Chile e a TAM brasileira, decidiu para 2016 montar o seu centro de voos internacionais e nacionais, aqui também no Nordeste. O principal é em Guarulhos, em São Paulo, do que o grupo tem, e a ideia é pela posição estratégica que o Nordeste fica com relação, sobretudo, à Europa, mas também em relação à América do Sul, né, a possibilidade de ter esse centro de voos nacionais e internacionais aqui instalado no âmbito do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Bom, é evidente que uma medida desse porte não tem condições de ser atendida exclusivamente com recursos e com uma infraestrutura bancada também pelo governo estadual, né? Então, por se tratar de um aeroporto, tem aí o papel que o governo federal pode ou deve cumprir eventualmente no caso desse. Há inclusive uma declaração que foi dada há semanas atrás, talvez um pouco mais de um mês, do senador Humberto Costa, dizendo que a presidente Dilma estaria, através do ministério sobre o qual tem o aeroporto sob sua responsabilidade, estaria decidindo ceder o antigo aeroporto do Recife, o que hoje está anexo ao aeroporto, a parte operativa do aeroporto, para que exatamente ali funcionasse o centro de voos nacionais e internacionais da Latam. Quer dizer, a parte que era o antigo aeroporto, né, que está desativado desde que o novo aeroporto foi construído. Então, claro que a relação entre o governo estadual e o governo federal e a relação entre o que implica falar da relação entre do PSB e do PT terá, sem dúvida alguma, repercussão sobre as decisões relativas à cessão ou não daquele espaço e as condições, né, infraestrutura necessária para a instalação desse centro de voos nacionais e internacionais da Latam. É um momento em que o PSB se posiciona mais claramente na perspectiva de não só ficar na independência em relação política em relação ao governo federal, ao PT, mas ter também um papel no campo da oposição. Então isso pode atrapalhar, sem dúvida alguma, as negociações que deveriam ocorrer nesse sentido, pensando que a Latam tem alternativas com relação à montagem desse centro de voos nacionais e internacionais, porque é uma disputa aí entre Recife, Natal e Fortaleza para receber o centro. Então, é importante que a gente lembre, né, que o Ceará, por exemplo, por meio de Ciro Gomes e Cid Gomes, tem tido uma relação mais próxima, né? Eram do PSB, romperam com o PSB, criaram um partido exatamente para apoiar Dilma Rousseff na eleição de 2014. E mais recentemente entraram no PDT, quando o PDT tem caminhado também para ter uma posição mais independente e uma perspectiva até de pular para o campo da oposição. Mas na reforma ministerial, a gente observou que o PDT recebeu, apesar de ter perdido o Ministério do Trabalho, que até então estava com o PDT e agora ocorrerá mudança, mas o PDT recebeu o Ministério, vai ficar com o Ministério das Comunicações na reforma. Então, há uma negociação aí que pode estar passando exatamente pelos irmãos Gomes do Ceará. Doutor Túlio, o governo pede saída do relator
das pedaladas. Os ministros do governo federal, os ministros José Eduardo Cardoso, da Justiça, e também Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, entendem que Nardes antecipou suas posições antes mesmo de o governo apresentar a sua defesa e a área técnica concluir os relatórios que vão embasar o voto do relator. O ministro do TCU sinaliza a rejeição das contas desde o início. Adams citou, por exemplo, entrevista em que Nardes diz que fará história ao propor a rejeição das contas. Aqui é uma quebra de braço, Roberto, entre o governo e o relator do Tribunal de Contas da União. A gente deve lembrar para o ouvinte que o que se chama pedaladas fiscais, que na verdade são práticas desenvolvidas pelo Tesouro Nacional, que atrasa o repasse de dinheiro para bancos públicos e também bancos privados e algumas autarquias. O governo teria que fazer essa transferência, autarquias como o INSS, por exemplo, e não faz num devido tempo, porque aí melhora as contas do governo, quer dizer, apresenta um superávit maior do que apresentaria se tivesse feito esses repasses. Essa é uma prática que há um reconhecimento de que é uma prática que todos os governos, ou quase todos os governos, fazem, ou tiveram. Não é uma prática inventada, vamos assim dizer, ou inédita, adotada pelo governo Dilma. Isso ocorreu em outros governos, inclusive o governo do ex-presidente Lula, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso ocorreu o mesmo. A questão é que, diante de toda essa conjuntura desfavorável ao PT, a ideia de fazer um impeachment da presidente ou criar as condições para que isso seja possível, tem contribuído enormemente para a partidarização de alguns órgãos federais, e isso tem ocorrido inclusive em relação ao Supremo Tribunal Federal. Basta ver o comportamento do ministro Gilmar Mendes, que até recentemente teve contra a sua vontade, votado no tribunal a recusa ou impedimento de empresas privadas participarem de financiamento de campanha eleitoral, mas uma semana depois estava no Congresso fazendo campanha junto aos parlamentares para que isso fosse aprovado contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, mudando-se a Constituição, e ele fazendo peregrinação no Congresso e tentando convencer os deputados a fazer isso. Quer dizer, uma atitude absolutamente estranha para quem é ministro da Suprema Corte. E no caso do Tribunal de Contas da União, a questão é que o relator, o Augusto Nardes, ele tem reiteradamente se posicionado por condenar o governo na atitude de ter feito essas chamadas pedaladas fiscais. Então, o problema é que se a previsão de julgamento, a previsão é o que ocorre exatamente na quarta-feira. Então, agora, às vésperas da decisão do Tribunal de Contas da União, o governo está apelando para considerar a suspeição do Augusto Nardes, para que primeiro seja votado, e aí é o procedimento normal, a suspeição ou não, para que depois se vote parecer dado por ele como relator. Bom, aí o governo está municiado de uma série de informações que vem sendo veiculado pela mídia, que já mostra a posição do Augusto Nardes. Isso é do conhecimento de todos, a gente que acompanha o noticiário impresso, o virtual, nas redes, na internet, a reprodução do que sai na internet, nas redes sociais, a gente tem observado claramente que há uma disposição de condenar as pedaladas fiscais do governo federal. Então, é estranho porque está previsto na norma de que não deve haver o posicionamento, a posição pública, a antecipação do posicionamento dos relatores com relação a essa questão. Então, é uma iniciativa do governo que pode possibilitar o adiamento dessa questão e fazer com que até lá se tenha um ambiente mais propício, o clima no país esteja, de certa forma, se caminhando para uma certa normalidade, do ponto de vista político, etc., para que isso seja julgado à luz do que já ocorreu outras vezes, sem prejuízo para o governo. Então, é uma possibilidade de adiamento dessa decisão ou até criar um clima mais favorável para que a discussão seja feita no âmbito do Tribunal de Contas da União e, consequentemente, a decisão tomada seja mais técnica do que política ou não esteja contaminado pelo clima político do país. Doutor Túlio, para a gente concluir sua participação hoje, como o senhor observou as mudanças
anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff em seu ministério? Bom, Roberto, nesse aspecto, essa semana a gente teve, né, acho que foi o principal fato político, foi o anúncio exatamente da reforma ministerial, que no caso implicou não só na mudança de alguns ministros, inclusive na redução também na quantidade de ministérios, né? Se tinha anunciado anteriormente que havia possibilidade de reduzir de 39 ministérios e secretarias com status de ministério que se tinha no Brasil, se tem até agora, né? Porque essas medidas vão ser introduzidas de fato a partir dessa semana, de 39 para 29, então seriam 10 ministérios. No final, se chegou aí a redução de 8 ministérios com a incorporação de algumas atividades desenvolvidas por secretaria ou por outros ministérios em alguns dos ministérios e em outros casos realmente uma fusão entre os ministérios já existentes ou secretarias, né? E o balanço final é que o PT teve uma redução de 13 ministérios para 9 ministérios, é o partido que tem mais ministérios e tem ministérios importantes, né, sob o comando do PT, e houve um crescimento mais acentuado, né, sobretudo se pensarmos em termos do orçamento que cada área tem, do PMDB, né? O PMDB teve o acréscimo apenas de um ministério, mas ficou com o Ministério da Saúde e isso possibilitou, né, ter sob seu controle um orçamento maior, inclusive, do que o orçamento dos ministérios petistas. E uma distribuição entre os outros partidos, contemplando aí o PTB, né, que mantém o ministério nas mãos de Armando Monteiro Neto, mas o PSD continua com o Ministério, o PDT continua com o Ministério, mas muda, né, do Trabalho para o Ministério das Comunicações. O PCdoB mantém o seu Ministério, um Ministério, mas há uma troca, porque Aldo Rebelo sai da Ciência e Tecnologia e vai para o Ministério da Defesa. O PRB também mantém Ministério, o PP mantém um Ministério também, o PR também. E aí alguns outros que não têm partidos, mas são figuras chaves e muitos são os mais próximos, vamos assim dizer, da presidente Dilma, né? Houve a influência aí acentuada do ex-presidente Lula, né, que de certa forma conduziu na esfera política aí algumas articulações importantes, inclusive junto ao PMDB, e que levou aí a presidente a, por exemplo, colocar Jacques Wagner num posto-chave no governo, né, deslocando a Luiza Mercadante para a educação, ele volta para a educação. Então, esse é o quadro geral, que é uma tentativa de dar uma nova configuração, né, ao segundo governo Dilma, possibilitando aí atender segmentos do PMDB. É evidente que mostra que o governo está procurando sair do impasse, né, resolver o impasse no qual está envolvido, mas se fragiliza perante o PMDB, né? Nem essas mudanças agora garantem, por exemplo, que o governo consiga fazer com que as tentativas de abrir um processo de impeachment contra a presidente Dilma não ocorra, né? Não há uma garantia, né? Porque o Eduardo Cunha o presidente da Câmara age de forma independente e tem sido alguém que tem agido, inclusive, de forma bastante irresponsável nessa questão, né? Irresponsável do ponto de vista de não pensar no que pode provocar em termos de instabilidade institucional no país, que vai além de uma crise política, né? Ele, como presidente da Câmara, não tem cumprido esse papel e ele cada vez mais envolvido aí nas denúncias relativas à Operação Lava Jato e também envolvido aí com denúncias de envio de recursos para contas bancárias na Suíça, né, como a gente viu a semana passada. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é a tentativa de criar as condições no Congresso para que o ajuste fiscal, da forma como o governo pretende, seja finalmente aprovado, né? E aquela agenda, que é uma agenda que não favorece o governo, muito pelo contrário, que tem sido anunciada, né, por Eduardo Cunha, ela termine não vingando no Congresso. E aí haja uma mudança na agenda que o Congresso está enfrentando, né? Ou tem que enfrentar, né?
E aí as questões do ajuste fiscais se cria as condições para que elas sejam aprovadas, né? As medidas previstas no ajuste fiscal que não têm sido bem recebido pelos segmentos ligados ao próprio PT, né? Como a gente pôde observar durante essa semana, o próprio Márcio Postman, que é um economista ligado ao PT, que foi presidente do IPEA, por exemplo, capitaneou um grupo, né, que fez um documento contra esse ajuste fiscal. E os movimentos sociais também, né, têm se manifestado apoiando a manutenção da presidente Dilma e da ordem democrática e, por outro lado, criticando o ajuste fiscal. Então, nesse sentido é que o governo fez essas mudanças, né, que são mudanças aí que podem implicar numa situação política mais favorável, já que o impacto econômico ele é importante, mas não chega a ser decisivo, por exemplo, no campo do ajuste fiscal proposto. Até segunda. Até segunda, Roberto. Uma ótima semana para você e os ouvintes da Universitária. Para o senhor também. Conversamos com o Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage.